Olá a todos e todas, é com grande alegria que estamos mais uma vez, hoje pela segunda vez no dia, com um tema muito especial, que é para falar sobre a questão da psicologia com as nossas crianças, com as nossas famílias, para ter esse olhar todo carinhoso, afetuoso, principalmente pensando na questão da saúde mental dos nossos pequenos, né? Estamos aí há mais de um ano nesse período pandêmico, numa situação adversa que nunca imaginávamos, né, passar por esse processo, e estamos aqui enquanto profissionais tentando contribuir para que as famílias tenham minimamente condições de entender um pouquinho esse processo, de também ter a contribuição da Secretaria de Educação. Essa semana foi desenvolvida, pensada, organizada pela Secretaria de Educação, através dos departamentos de ensino, mas, para além disso, com a educação infantil, justamente para contribuir com esse repensar, com as nossas atitudes, com os nossos, as nossas funções enquanto pais, mães. Eu até brincava com as outras lives, a questão de ser madrinha, tia, essa peculiaridade de, por vezes, a gente não visualizar a criança como um ser em desenvolvimento e infantilizar muitas falas, muitas demandas, justamente porque é um serzinho que está em construção, né? Então, como lidar com tantas demandas nesse processo de construção cognitivo, nesse processo corporal e do indivíduo como um todo, né? Então, para falar sobre essa semana, para trazer o que a gente tem hoje de especial nesse segundo momento de diálogo, a gente tem aqui a diretora do Departamento de Educação Infantil, a Camila, e também as nossas mediadoras, que ela irá fazer a apresentação, e depois eu volto para a nossa anfitriã do dia, que é a Carlinha, que é a nossa psicóloga, que é a nossa professora, né, e também é formada em psicologia, né, na sua formação. Eu vou falar sobre o currículo dela em breve. Então, Camila, é com você. Olá, pessoal. Então, mais uma vez eu digo que é um prazer estar com vocês em mais um encontro nesse dia, né? Hoje temos uma dobradinha na área da psicologia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente com a Carla, para falar um pouquinho sobre um tema que tem mexido muito com as famílias, né, com todas as pessoas, né, envolvidas ali com as crianças e principalmente com as crianças. Nós vamos falar, né, Carla, um pouquinho sobre o luto na infância. Que difícil falar dessa temática, né? Nós sabemos que o luto, cada um vive de uma forma diferente esse luto. E as crianças? Sempre fica aquela questão, eu falo, não falo, né? O que será que passa na cabecinha deles? Qual é a melhor forma de abordar? Devo falar, não devo falar? Virou estrelinha? Vai dormir para sempre? Descansou? Foi morar com o papai do céu? Qual é a melhor forma de tratar desse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão natural? Sabemos, né, que nós viemos a esse mundo e uma hora partiremos todos nós, né? Então, como abordar essa temática com as crianças, sempre pautado no respeito a elas? Então, é com grande prazer que nós trazemos hoje a Carla para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. E também temos as nossas mediadoras hoje, a Marilu, que está acompanhando a gente durante toda essa semana, e também a Kathleen, que vai fazer algumas perguntas e algumas contribuições ao longo do nosso encontro sobre essa temática. Então, passo a palavra a Marilu e posteriormente para a Kathleen, para que elas possam dar boas-vindas. Marilu, com você. Olá, pessoal. Estamos animados para as discussões, e psicologia nesse tempo pandêmico agora é um tema que não tinha como não fazermos uma dobradinha, né, Carla? A gente te convidou, sabe, da tua excelência nesse trabalho e de como você pode nos ajudar a pensar com as famílias nesse momento tão delicado que todos estamos vivendo. Então, é com muita alegria que te recebemos hoje, agradecemos já prontamente de você estar conosco, e eu passo para a Kathleen agora para dar as boas-vindas. Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nesse momento. Hoje nós vamos tratar desse assunto, né, que é o luto. Porém, como a Camila já disse, é algo natural. E esperamos ter um bom papo sobre isso e a importância, né, da gente estar tratando
dessa necessidade das nossas famílias em relação a tudo que vem acontecendo nesse momento da pandemia. Boas-vindas, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Kathleen. Então, agora, né, eu vou dar as boas-vindas à nossa palestrante do dia, à nossa professora, que também é formada em psicologia, que é a Carla Maria Saad de Lima Staub, acho que eu falei certo, né? Ela que tem um trabalho brilhante na nossa rede, que tem uma fala muito gostosa, muito didática. A gente tem um prazer muito grande de contar sempre com a Carla nesse diálogo, porque ela traz de uma forma muito simples, mas também muito correta, muito organizada, todo esse processo que a gente aqui hoje, com tantas questões, né, que os nossos CMEs encaminharam, a gente entende que são muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas ao mesmo tempo a gente está num processo de construção, né, de olhar para dentro de si e de tentar trazer, resgatar aquilo que de bom a gente tem para contribuir com a nossa sociedade. Então, o currículo da Carlinha vou chamar de Carlinha porque é nossa menina, né? A nossa Carlinha é Carla Maria Saad de Lima Staub, é psicóloga e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, pedagoga pelo Centro Universitário Internacional Uninter e pós-graduando em terapia cognitiva comportamental da infância e da adolescência. Foi professora de educação infantil, gestora educacional e ministrante de cursos de formação de professores. Há mais de 5 anos realiza atendimentos clínicos com crianças e adolescentes e orientação de pais. Atualmente também é servidora pública, trabalhando no serviço de avaliação na cidade de Araucária, que é o nosso município, e que está aqui hoje para colaborar não só com os nossos pais, com as famílias das nossas crianças, mas todos aqueles que têm acesso ao nosso canal Educação Araucária pelo YouTube. Então fica aí o nosso convite de acessar também todas as outras formações que conversamos durante essa semana, e para amanhã, né, que amanhã tem mais formação, então que as famílias tenham essa possibilidade de ter esse canal como acesso. Então, Carla, a palavra é com você, e vamos lá. Obrigada. Olá, pessoal. Muito obrigada, Adriana. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Adriana e também agradecer a Camila e a todo o Departamento de Educação Infantil pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje e poder falar de um tema delicado, mas extremamente importante. Neste momento tão difícil em que a gente está vivendo, mas importante durante toda a nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o luto e também sobre a ansiedade na infância e como que a gente pode ajudar as crianças, principalmente as crianças pré-escolares, a lidarem com o luto e também como nós, enquanto adultos, podemos identificar e ajudar as crianças a lidarem com a ansiedade. O momento em que a gente vive é um momento muito triste do nosso país, um momento muito difícil para muitas famílias. Infelizmente, mais de 300 mil famílias, estamos chegando ao número de quase 350 mil famílias que perderam alguém que amavam, que perderam alguém para a Covid-19. A morte faz parte da vida, mas nos últimos tempos, né, no último ano, ela tem feito parte diariamente da vida de todos os brasileiros. Me coloco no lugar de cada família que tem passado por isso, e acredito que nós, enquanto brasileiros, estamos todos enlutados pela situação que o nosso país vive, por essa doença que está nos acometendo e que está deixando tantas famílias desoladas. Mas eu gostaria de dizer que estamos aqui e que nesse momento a Secretaria busca ajudá-los. Como vamos ajudar principalmente as crianças em um momento tão difícil de dor, de tristeza, de sofrimento, mas que todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida. Então, a minha intenção hoje é falar um pouquinho sobre a morte para as crianças, sobre o luto, mas também sobre a ansiedade. No finalzinho, eu vou retomar um pouquinho a fala que já foi realizada pela Luísa e vamos falar um pouquinho mais sobre os elementos da ansiedade na infância, porque é algo que na minha prática eu venho percebendo que está muito recorrente e que nós precisamos estar atentos aos sinais de alerta. Então, vou iniciar agora a minha apresentação. Só um instante. Vamos abrir aqui.
Pronto, então. Como a Adriana já falou, meu nome é Carla, eu sou professora aqui da rede municipal, mas também tenho formação em psicologia e há mais de 5 anos acompanho muitas famílias e muitas crianças no consultório, e nesse último ano venho acompanhando algumas crianças que infelizmente perderam seus entes queridos para a Covid, mas também para outras doenças, para outras fatalidades, porque como a gente já falou, a morte faz parte do ciclo da vida. Para que a gente possa conversar sobre esse assunto, eu gostaria de explicar um pouquinho como que a criança compreende a morte. Isso é fundamental para que a gente possa entender como vai ser a nossa explicação sobre tudo isso. Então, até os 3 aninhos, o fim da vida é percebido apenas como ausência. A criança não consegue compreender ainda o conceito de morte. Ela sabe que aquela pessoa que ela gostava não está mais ali, mas é muito difícil ela compreender esse conceito. A partir dos 3 anos até os 6 anos, ela começa a assimilar a morte, começa a tentar compreender isso. Mas vocês vão perceber que as perguntas sobre a morte, sobre o fim da vida, vão começar a aparecer geralmente entre os 4 e 5 anos, que é quando esse conceito já está melhor elaborado. Porém, ele ainda é muito cerceado, né, o conceito, pela imaginação infantil. A criança pode acreditar que certos grupos de pessoas não morrem, que quem for suficientemente esperto ou felizardo vai poder escapar, evitar da morte. Então ela vai pensar que ela não morre, que os pais não morrem, que a professora não morre, enfim, né? Que isso só acontece com as outras pessoas que ela não conhece. E ela não vai entender que a morte é algo irreversível. Muitas vezes, na imaginação dela, a pessoa que morreu vai poder voltar. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. E quando que elas começam a compreender os conceitos importantes da morte, que é o de irreversibilidade e o de universalidade? O que que é isso? O conceito de que quando a gente morre, a gente nunca mais retorna e que todas as pessoas, os seres vivos, vão morrer. Então, a partir dos 7 anos, começa a ficar mais claro para ela que a morte é inevitável e irreversível. A criança começa a perceber dois importantes conceitos sobre a morte. O primeiro, que é universal, todo mundo morre, ela, os familiares, né, a professora, os amigos, e, portanto, inevitável. Ou seja, em algum momento da nossa existência, nós vamos partir. E segundo, que a pessoa morta não é mais funcional, ou seja, a gente não respira, né? A gente não fala, a gente não precisa mais comer, começa a entender esses conceitos. Porém, para a maioria das crianças, esse conceito completo vai acontecer apenas por volta dos 9 anos de idade. Aí sim ela compreende sem fantasia e começa a entender sim todos esses conceitos e aprender até a lidar melhor com a morte por compreender melhor essa situação. O que não significa que a criança não vai passar pelo processo de luto em todas as idades. E a gente já vai falar sobre isso. O modo como uma criança percebe a morte, ele é único e não vai ser exatamente igual em uma criança ou na outra. Esses marcos por idade que eu coloquei é mais ou menos o que vai acontecer na maioria das crianças, mas não precisa ser necessariamente assim. Então a gente precisa falar sobre a morte. Mas por quê, Carla? Porque a morte faz parte da nossa vida. A nossa cultura, na nossa sociedade, falar sobre a morte é um tabu. Então a gente evita, quando a criança perde alguém, mas essa pessoa não era muito próxima, a gente acaba não falando. Muitas vezes a gente não sabe se precisa levar a criança no enterro, se não leva. Como que a gente vai abordar esse assunto? Mas nós precisamos sempre comentar com a criança sobre as fases da vida. Então, tem o nascimento, o crescimento e vem a morte. Então, sempre que a gente tem possibilidade de mostrar para a criança essas fases da vida, nós precisamos mostrar. E uma maneira bem simples de mostrar sobre o ciclo da vida é com as plantinhas. Com aquele feijãozinho que ela planta no algodão, a gente já consegue mostrar que a plantinha vai ser plantada, vai crescer, vai se desenvolver e um dia vai morrer, né? Isso faz parte do ciclo, para que a morte se torne algo mais natural,
que faça parte da nossa vida. Claro que isso é muito difícil, gente, muito delicado. E a gente falar com essa naturalidade, em momento nenhum retira as emoções desagradáveis que a morte traz, né? A raiva, a tristeza, a saudade, o medo da morte, porque isso é muito presente na nossa vida. Então, quando eu falo da importância de tornar a morte algo mais natural da vida, é em momento nenhum tirando o sofrimento que essa situação traz. Quando a gente fala de luto, então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o luto precisa ser vivido, ele não pode ser evitado. Evitar o luto, na verdade, é gerar mais sofrimento, e isso tanto na vida adulta quanto para as crianças. Em relação às crianças, a primeira dica, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, assim, se a morte é algo que nós já sabemos que vai acontecer com alguém próximo da criança, seja por uma doença terminal, seja porque a pessoa ela já foi desenganada pelos médicos, né, por algum outro motivo, às vezes foi um acidente e ela está em um estado muito grave no hospital, ou agora em relação à Covid, o que nós estamos vivendo, então a pessoa está no hospital, está entubada, os médicos estão alertando que o estado é grave. Não é que nós vamos falar da morte com a criança nessas situações, mas nós vamos mostrar para a criança, mesmo as pequenas, que a pessoa está muito doente, que a situação é muito grave, que os médicos estão nos avisando disso, que você não gostaria que isso tivesse acontecendo, mas que infelizmente é o que está acontecendo. Claro que a esperança sempre tem que existir, sempre vai existir no nosso coração. Nós também temos a nossa espiritualidade, e hoje eu não vou falar de religião específica, não, vou falar de espiritualidade. Todos nós temos, todos nós acreditamos em algo, né? Mesmo as pessoas muitas vezes que não têm religião acreditam no homem, acreditam na ciência, enfim, todos nós acreditamos em algo e temos a nossa visão sobre a existência e também sobre a morte. E nós vamos utilizar isso, as nossas crenças, a nossa espiritualidade, para ajudar as crianças a compreenderem. Isso não é errado. E aí cada família vai ter a sua e vai utilizar a sua maneira de pensar para dar esperança, para fortalecer e também para poder explicar depois se a morte vier a acontecer. Então, mesmo durante o processo de adoecimento, a criança precisa saber do que está acontecendo. Isso vai preparando a criança para a possibilidade da morte, né? E quando acontece a morte, cara? Como é que a gente faz, né? A gente conta, não conta. Então, infelizmente, isso é uma dúvida muito grande, e por medo de causar mais sofrimento na criança, muitas famílias não contam, esperam a criança perguntar ou simplesmente não falam mais do assunto, não levam nas cerimônias de despedida. Nós vamos falar que isso, infelizmente, na situação que a gente vive, para muitas famílias não está nem sendo possível, e aí eu já vou dar algumas ideias do que é possível fazer. Mas muitas famílias, para tentar proteger a criança, não leva e não fala. Isso é muito pior, porque a criança, ela tá vendo o teu sofrimento, ela tá percebendo que alguma coisa que não é muito legal está acontecendo ali, ela vai perceber a ausência desse ente querido e ela vai ficar confusa, o que vai gerar medo, ansiedade, insegurança, tristeza, do mesmo jeito. E se a gente explicar, a gente vai estar dando a oportunidade dessa criança conseguir elaborar o luto de uma maneira mais assertiva e com apoio, com compreensão. Então, a notícia tem que ser dada de forma clara e verdadeira. Nós precisamos usar a palavra morte, né? A mamãe, o papai, o tio, a vovó morreu. É muito doloroso. E nem sempre essa notícia vai ser dada pelo ente querido mais próximo que ficou. Então, por exemplo, se a criança perdeu a mãe, muitas vezes o pai está muito abalado e não vai conseguir ter essa conversa. Ou a criança perdeu os avós, e os tios, os pais, não vão conseguir ter essa conversa, mas sempre vai ter alguém da rede de
apoio da família, que muitas vezes vai estar mais estruturado, que vai conseguir dar a notícia, confortar e conversar com a criança. Não tem problema que essa notícia seja dada por uma outra pessoa da família, que às vezes não tem essa intimidade como o pai, a mãe, ou os avós, porque às vezes as pessoas mais próximas estão muito abaladas e não vão conseguir dar esse apoio e dar essa notícia de uma maneira mais não é tranquila, porque nesse momento estamos todos abalados, mas de uma maneira mais assertiva, ou seja, nós podemos demonstrar tristeza, devemos demonstrar tristeza. A gente só precisa cuidar para não demonstrar desespero, porque isso também desestabiliza e prejudica muito a criança de compreender a situação. Então, assim, ó, uma coisa que a gente tem que evitar, né? Evitar explicações como a pessoa dormiu para sempre, fez uma viagem, descansou. Por quê? As crianças menores de 5 anos, elas vão acreditar nisso literalmente. Então, se eu falo que a pessoa dormiu para sempre, essa criança pode ter medo de dormir. Se eu falo que ela fez uma viagem e não vai voltar, essa criança pode ficar com raiva dessa pessoa. Por que que ela nos deixou? Será que ela não nos ama, né? O que que aconteceu que ela não quer estar com a gente? Descansou. Se a gente fala isso, a criança também vai ficar com medo e não vai entender. Então, ela descansou, então eu não quero descansar, porque eu não quero sumir, não quero que mais ninguém suma da minha vida. Outra coisa que pode confundir as crianças é quando a gente não quer usar a palavra morte e a gente fala assim: ah, filho, eu tô triste porque alguém se foi. Ou eu tô triste porque a família da minha amiga perdeu alguém. O que que a criança vai entender? Que essa pessoa sumiu, mas pode voltar. Se foi para onde, né? Ou que fulano está adormecido. Então, nossa, dormir não é uma coisa positiva, né? E nunca mais vai despertar, a criança fica com medo. Então, deixe claro que a pessoa morreu, fale a palavra morte e também deixe claro que essa pessoa não vai mais voltar, mesmo para as crianças bem pequenas que ainda não compreendem o que está acontecendo, como eu falei lá, até 3 anos, ou a partir dos 3 que está elaborando. A gente precisa falar. Com o tempo, a criança vai começar a assimilar o que está acontecendo. Em relação aos rituais de despedida, uma pergunta muito frequente no consultório é: Carla, a gente leva no enterro, a gente leva no velório? Infelizmente, a Covid-19 tirou até isso de muitas famílias. Então, muitas famílias que perderam seus entes queridos pela Covid não puderam realizar nem enterro, nem velório. E o enterro, o velório, é muito importante para que a gente comece a fazer a elaboração do luto, para que a gente comece a compreender, a assimilar essa perda tão insignificativa, tão importante que a gente teve. Então, o que eu sempre falo? A primeira orientação é: conte para a criança, se tiver possibilidade, de um velório e do enterro. Conte para a criança, em uma linguagem que ela vai poder entender, como funciona esse ritual. E pergunte se ela quer ir. Se ela não quiser ir, respeite, né? Mas eu sempre falo para os pais assim: se ela aceitar, é muito importante que ela participe, porque ali ela vai começar a compreender o que está acontecendo e você vai frisar que a pessoa não vai mais voltar, que a pessoa morreu. E aí, a explicação que você vai dar quando ela começar a perguntar: mas o que é a morte? O que acontece depois que a gente morre, pai, mãe, né? O que acontece? A pessoa vai para que lugar? Essa explicação, gente, é de acordo com o que vocês acreditam, com a espiritualidade de vocês. Aí não tem uma explicação certa ou errada, é de acordo com o que a família acredita. E você vai falar para a criança: essa explicação que a mamãe, o papai, a vovó, o titio tá dando é o que o titio, o que a gente acredita, o que a família em que nós estamos acredita. Nem todas as pessoas podem pensar assim, mas nós acreditamos. E se você não tiver resposta para todas as perguntas da criança, não fique preocupado. Nós, enquanto adultos, não precisamos saber tudo. A gente pode dizer: infelizmente, não sei te responder isso. Infelizmente, nesse momento, não tenho essa resposta. Né? Porque às vezes a gente fica angustiado: o que eu vou falar? E muitas vezes a gente não precisa responder. A gente precisa estar ali e mostrar para a criança que nós vamos viver aquela tristeza junto com ela, que ela vai ter apoio. Em relação à questão do coronavírus e da impossibilidade de rituais de despedida, como o velório, o enterro, eu tenho orientado as famílias a fazerem outros rituais.
E se a criança não quiser ir, ou a família não se sentir à vontade de levar a criança no velório, no enterro, também é realizar outro ritual de despedida com a criança. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer só diante da morte de um ente querido, de uma pessoa, de um ser humano, mas também dos animais de estimação, que a criança também pode vir a perder. Então, os rituais são muito importantes. Não deu para fazer velório. Talvez a família possa organizar uma chamada de vídeo para que cada um fale algo bonito sobre esse ente querido, para que dentro da sua espiritualidade seja feito algo para celebrar a importância que essa pessoa teve, as coisas boas que essa pessoa teve, né? Enfim, organizar algo assim, soltar balões, escrever algo nesse balão e soltar em direção, né, ao céu, mostrando como um ritual de despedida, escrever uma carta, deixar que essa criança faça um desenho, ou combinada com a criança de cantar uma música, vendo a foto desse ente querido, enfim, ou algum ritual religioso, né, que vocês tenham enquanto família, mas fazer algo é muito importante e ajuda na elaboração do luto. Então, ao longo da minha profissão, né, da minha atuação enquanto psicóloga, eu acompanhei muitas crianças. E eu acompanhei crianças que sofreram muito por perder animais de estimação. E algumas vezes a família acaba não dando tanta importância para o luto em relação aos animais. E a gente também precisa dar. E a gente precisa deixar a criança viver esse luto. Então, vou dar alguns exemplos. Eu já acompanhei famílias que a criança tinha passarinho e o passarinho morreu. A família foi lá e comprou outro passarinho igualzinho para a criança não vivenciar a morte. Isso não é adequado. Ela precisa vivenciar. Não tem problema comprar outro animal de estimação, mas a gente precisa dar o valor e a criança viver, porque aquele momento vai preparar ela para o que ela vai viver na vida, né? De perder outras pessoas que ela ama também. Então, outra coisa que as famílias faziam, elas enterravam esses animaizinhos sem a presença da criança, não deixavam a criança participar do ritual, e essas crianças não conseguiam viver esse luto. Eu acompanhei uma família recentemente que um animalzinho foi morto em uma situação bem trágica, né? Um outro animal atacou. E a família enterrou e não falou mais no assunto, não sabia como falar. E essa criança começou a brincar, e nas brincadeiras dela apareciam temas de morte. Então todo mundo morria, o tempo todo falava sobre morte. Ela não estava conseguindo elaborar da maneira adequada a perda desse animalzinho. Eu orientei a família a levar a criança onde esse animalzinho foi enterrado, a soltar um balão, a deixar um desenho nesse lugar, e a criança ficou muito mais calma depois que a gente teve essa conversa e que a família fez esse ritual. A mesma coisa para quando a gente perde uma pessoa que a gente ama. Essa criança tem que ter a possibilidade de falar sobre o assunto, de lembrar dessa pessoa, de cantar músicas, de falar algo olhando a foto, de recordar algo que foi vivido. Isso é muito importante. Então, a gente sempre tem que evitar, sempre tem que deixar um canal de comunicação aberto e ter bem claro que evitar falar sobre a morte só piora a situação e que evitar as lembranças da pessoa amada também piora a situação. Então, a gente precisa permitir que a criança compartilhe os pensamentos e os sentimentos. Então, dar possibilidades. Às vezes, antes de dormir, perguntar como é que foi o dia, como é que ela está se sentindo, se ela gostaria de falar algo. Outra coisa, muitos adultos, eles procuram esconder o sofrimento, a tristeza, porque acham que se a criança vê, ela também vai sofrer e isso não vai ser bom. Só que quando a gente está vivendo uma situação de luto na família, está todo mundo junto. E quando a criança não vê os pais ou outros familiares passando por isso, ela também acha que ela não pode se permitir viver isso. Então ela começa a tentar esconder o que ela sente. Tem uma criança que eu acompanhei que ele falava assim para mim: Carla, você acredita que hoje eu peguei minha mãe chorando escondido? Eu sei que ela sempre chora escondido, mas eu não entendo por quê. Eu acho que é porque a vovó morreu. E ele também passou a chorar escondido. Então, assim, claro que nem eu falei, o desespero não é saudável.
Mas o choro, o sofrimento, a tristeza não tem problema nenhum. A gente se emocionar quando vai contar para a criança que uma pessoa amada morreu é normal e faz parte da vida. Então nós precisamos mostrar isso para as crianças. Nós somos modelos. E quando nós choramos e falamos assim, então vem dar um abraço, vamos se abraçar, vamos passar por isso juntos, né? Eu tô chorando porque eu sinto muitas saudades da pessoa que morreu, eu amava muito, não queria que isso tivesse acontecido. Eu tô lembrando dela, vamos lembrar do que ela gostava de fazer juntos e dar aquele momento para conversar. A criança vai compreender melhor e também vai ter liberdade para falar, né, e demonstrar suas emoções. E permitir que as lembranças da criança com a pessoa que morreu possam existir. Eu já vou mostrar alguns recursos lúdicos que nós podemos utilizar para falar sobre a morte. E é muito importante que a criança tenha liberdade de falar, de lembrar, né, que tenha fotos da pessoa que faleceu, que ela possa ver essas fotos, até porque olhar para as fotos, ver vídeos, é uma maneira de matar saudades, é uma maneira de mostrar que a relação física entre as pessoas acaba quando a pessoa morre, mas essa relação não deixa de existir, ela só precisa ser ressignificada, porque essa criança, né, nós adultos, vivemos muitas coisas com essa pessoa. E essas memórias jamais precisam ser esquecidas, né? E nem é possível esquecer. E é um grande sofrimento quanto a gente tenta esquecer, né? Causando patologias, prejudicando muito a nossa saúde emocional e a saúde emocional das crianças e o desenvolvimento delas. Então, vamos falar um pouquinho de como falar sobre a morte com as crianças. Então, o universo infantil é o universo da brincadeira, da imaginação, do lúdico. E para acessar as emoções e os pensamentos das crianças, quando a gente utiliza recursos lúdicos, é muito mais fácil. Então, eu vou indicar alguns livrinhos, mas a literatura é muito rica sobre esse tema. Então, a gente tem diversos livros. No YouTube, tem histórias contadas. Então, tem pessoas que contam as histórias desses livros, para quem não tem acesso para conseguir adquirir, então tem lá na internet, e a gente pode estar contando para a criança essa história, e a partir da história perguntar para a criança o que, que ela acha que o personagem sentiu, o que, que ela acha que o personagem está pensando, ela vai começar a falar dela, provavelmente ali, ela vai projetar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, e a gente vai conseguir começar a ter um canal de comunicação para aquelas crianças, principalmente, que têm mais dificuldade, né, de verbalizar, de falar o que elas pensam e sentem. Então, um livro que eu gosto muito, que eu tenho no consultório, que eu sempre uso, e que não envolve uma religião específica, é Para Sempre no Meu Coração. É uma história linda de um menininho que perdeu o vô, que relata a tristeza, que relata saudades, que relata ele chorando em alguns momentos com a família, e o livro vai mostrando como matar essas saudades, como falar sobre a morte, como lidar com a tristeza. Então, mostra a família vendo os álbuns de foto, fazendo refeições, o prato preferido do vô, né, nas refeições, enfim, a família abraçando, demonstrando que sempre vai ter o colo, que eles vão passar por isso juntos, os pais demonstrando que também estão tristes. E no final, a mensagem é que o vovô deixou de existir fisicamente, mas que ele vai viver para sempre dentro do coração do menino. E que esse menino pode voltar a se interessar por brincar, por estar com os amigos, e não precisa esquecer as lembranças do vovô. Então aparece ele contando o que o vovô ensinava sobre a Joaninha, sobre os animais para ele, para uma amiguinha. Então é um livro muito sensível e para crianças menores de 5 anos tem uma linguagem muito adequada. Outro livro legal é O Vovô Não Vai Voltar, também trabalha a questão do luto. Esse outro da editora Quando Alguém Muito Especial Morre, também é muito legal. Nesse livro tem várias atividades que a criança vai realizando e ajuda no processo de elaboração do luto, né? Desde entender o ciclo da vida, até falar sobre as emoções desagradáveis, como a tristeza, a raiva, e vai ensinando como a criança lidar. E quando a mamãe ou o papai morre, também é um livro legal, mas já envolve um pouquinho de religiosidade. Os filmes. Outra dica é por meio dos filmes. As crianças também podem assistir, se identificar e vocês conversarem. Um filme que eu mais gosto, que eu acho sensível, bonito e para crianças pequenas é muito legal, é O Bom Dinossauro. Vai contar a história de um dinossauro que perdeu o pai.
Então, vai falar do luto do pai, e de um jeito muito bonito, vai contar uma história de coragem, superação, vai falar sobre o medo, e eu acho muito adequado para que a gente possa estar trazendo esse tema da morte. É um filme que eu utilizo no consultório. Mas outro bem conhecido é o Rei Leão, que também fala da morte do pai, traz a questão da culpa. Esse sentimento de culpa, muitas vezes, pela morte da pessoa é muito recorrente, ainda mais na situação em que a gente vive. Essa culpa precisa ser trabalhada. Ninguém tem culpa pela morte do outro. A morte é algo inevitável. Em algum momento, ela vai acontecer. Claro que algumas doenças e a situação que a gente vive tem feito com que pessoas saudáveis, pessoas jovens, venham a falecer, que em outras circunstâncias não iriam. Mas a culpa é algo muito difícil de lidar e que precisa ser trabalhada, porque o sofrimento é muito grande quando tem culpa. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos que não ajudam e o nosso sentimento de culpa. Então, o Rei Leão é muito legal. Up, Altas Aventuras também traz o tema da morte, né? O vovô ali perde, na verdade ele não é vovô, mas o velhinho perde a esposa, né? O senhor perde a sua esposa e também conta uma história de superação muito bonita. A Operação Big Hero também vai trazer esse tema. Ele perde o irmão, também perde os pais, então dá para trabalhar esse luto. E Frozen, a Frozen também traz a temática do luto quando os pais das princesas ali acabam falecendo. Dá para a gente conversar e trabalhar bastante com as crianças essas temáticas. Outros recursos são os vídeos curtinhos que tem no YouTube. Então, eu vou indicar 3 vídeos. O primeiro é do canal de Criança para Criança. Então, as crianças criam histórias, desenham, e esse canal faz a animação. Vai falar um pouquinho sobre o luto. Então, o nome do videozinho é O Casulo e a Borboleta. Vai falar sobre a esperança, vai falar sobre a morte de um jeito muito delicado, muito sutil, e que pode ajudar a trazer, não tem uma religiosidade específica, mas pode ajudar a gente a conversar sobre esse tema, e foi escrita essa historinha por uma criança. O outro canal é Sem Pressa para Viver, e o vídeo é O Dia em que o Passarinho Não Cantou. Muito legal, vai falar sobre a morte de um animalzinho que era muito querido pela menina, e vai ajudar essa menina a lidar com a tristeza, e o que ela pode fazer para lidar com essa tristeza, e em que lugar que ela pode guardar as memórias desse passarinho. Outro videozinho daí, levando para o lado da música, o Mundo Bita tem várias músicas sobre emoções, muito legais. E tem uma que fala da saudade. Quando a gente escutar essa música, a gente pode perguntar para a criança, saudades do que você tem? De quem que você tem saudades? Então, começar a conversar sobre essa emoção. Falando um pouquinho sobre as fases do luto. As crianças passam pelas mesmas fases do luto, tal como o adulto, embora tenha uma forma de comunicação diferente. Muitos pais de crianças pequenas falam assim, Carla, a criança vem, fala do assunto e volta a brincar. Depois vem, fala do assunto e volta a brincar. É o jeito que ela está tentando lidar com a situação. Todo luto é único, porque toda relação também é singular. Eu não vou viver o luto de uma pessoa que eu amo da mesma forma que você vai viver o teu luto. Existem estudos que vão mostrar algumas fases desse luto, mas já tem pesquisas mostrando que nem todo mundo vai passar por todas essas fases e não precisa necessariamente. Então, geralmente as fases do luto são a negação, quando eu acredito que aquilo não está acontecendo, eu não quero acreditar na situação, é muito difícil aceitar o que está acontecendo. Depois vem um momento de raiva, de revolta. Por que que isso aconteceu com quem eu amo? Por que que isso aconteceu agora? Depois vem a tristeza, onde eu aceito que aquilo aconteceu, que a situação aconteceu, que a pessoa morreu, mas eu não queria que isso acontecesse, né? Eu não queria que essa situação tivesse acontecendo. Então, fica um momento de muita tristeza, às vezes de isolamento, de muito choro, e aí vem a aceitação. Então, a aceitação é o que a gente chama de conseguir lidar com a situação já de uma maneira assertiva, na qual eu vou conseguir seguir a minha vida, apesar de ter perdido alguém que eu amava muito. Não há nenhum padrão universal de luto, como eu já falei. O padrão mais amplamente estudado vai do choque,
e descrença, né, da negação, até a preocupação com a memória da pessoa morta e finalmente a resolução. Então, quando eu chego na aceitação, na resolução, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que teve uma renovação do interesse pelas atividades cotidianas, eu retomo as minhas atividades, eu consigo sentir prazer, eu volto a ter momentos agradáveis com outras pessoas, e a lembrança do falecido traz sentimentos de afeto, misturado com tristeza, em vez de uma dor aguda e de ansiedade. Então, assim, gente, tentar desvincular a morte da tristeza é muito difícil. Eu nunca vou tirar a tristeza do meu paciente por ele perder alguém que ama. Eu vou ajudar ele a lidar de uma maneira assertiva com essa tristeza e transformar tudo isso em uma saudade misturada com um sentimento de afeto profundo e com uma ressignificação dessa relação, que não é mais física, mas continua sendo afetiva e significativa na vida daquela criança, na vida do adulto também. Mas em alguns momentos vai acontecer das pessoas não conseguirem elaborar esse luto de uma maneira assertiva, não conseguirem chegar na fase da resolução, da aceitação. E nisso, né, nesse processo, podem aparecer vários sinais de manifestações de luto. Então, a gente tem o luto, que é um luto adequado, um luto normal e esperado para alguém que perdeu, e às vezes a gente vivencia um luto patológico. Então, é uma situação que não tem resolução e que a pessoa fica por muito tempo nesse sofrimento e acaba desenvolvendo depressão, transtornos de ansiedade, enfim, situações patológicas. Vamos falar um pouquinho das crianças. Eu vou focar nas crianças até 5 anos, mas eu deixei ali escrito o que pode acontecer com crianças maiores, pois às vezes vocês também têm outros filhos mais velhos que podem estar aparecendo algum desses sinais que merecem a nossa atenção. Então, como que as crianças menores de 3 anos podem nos mostrar que elas estão em sofrimento e estão manifestando luto? Pode ocorrer uma regressão. Então, coisas que a criança já conseguia fazer, ela passa a não conseguir. Então, tem um retrocesso na fala, já controlava os esfínteres, ou seja, saiu da fralda e voltou até os escapes, precisa da fralda novamente. Muita tristeza, a criança não se interessa por brincar, fica mais isolada, demonstra muito cansaço, demonstra muito medo, não quer sair de perto das pessoas que ela confia, dos adultos de referência, começa a perder apetite, então passa a não comer como comia antes, tem uma incapacidade de prosperar, então não se desenvolve, não aprende coisas novas, você percebe que tem um desinteresse, começa a se retrair socialmente. Era uma criança que saía, que conversava com todo mundo, agora ela não consegue mais, começa a ter atraso no desenvolvimento, muita irritabilidade, choro excessivo, chora por tudo o tempo todo, aumenta a dependência, né, dos familiares mais próximos e pode vir a ter a perda da fala. Se esses sinais começarem a ficar muito intensos, frequentes e não irem desaparecendo com o tempo, nós precisamos procurar a ajuda de um profissional para fazer uma avaliação e ajudar a família nesse processo de elaboração do luto, nesse processo de como conduzir essa tristeza da criança, de como organizar esse ambiente para que ela sinta segurança e volte a se desenvolver. De 3 a 5 anos, algumas características são semelhantes. Então, a atividade mais intensa não, ela fica mais agitada, geralmente. A constipação é quando prende o intestino da criança, a incontinência e a enurésia é quando ela começa a fazer xixi, não consegue mais segurar os esfínteres, o acesso de raiva e mau humor, comportamento descontrolado, então, às vezes, ela começa a se machucar quando tá com raiva, ter comportamentos perigosos em relação a ela, os pesadelos começam a se tornar frequentes. Pesadelo é normal, mas quando ele é intenso e frequente, ele começa a nos mostrar que algo não está legal com essa criança. E acessos de choro. Então, esses são sinais de que a criança está manifestando luto e que ela está precisando de ajuda, que nós precisamos ajudar ela a falar sobre as suas emoções, que nós precisamos organizar esse ambiente e dar novos significados para as relações que ela tem na vida.
Enfim, gente, o mais importante em relação a essa situação do luto é não tirar a criança dessa experiência, deixar que ela viva isso com a família, acolher a tristeza e a dor, muito afeto, muito colo, muita sensibilidade, muito tempo junto, de atenção, de qualidade, essa criança vai precisar. Não esconder a sua tristeza e a sua dor. Nós adultos podemos e vamos sofrer, é normal. E as crianças podem sim perceber a nossa tristeza. Nós somos seres humanos. Muitas vezes a nossa cultura coloca que chorar é fraqueza, que tristeza é fraqueza, mas não. A tristeza faz parte da vida, é uma emoção básica e importante. A tristeza nos faz refletir sobre o que acontece na nossa vida e nos ajuda a mudar também, nos ajuda a olhar para os nossos caminhos, para as situações e tentar encontrar maneiras de lidar com aquilo. A tristeza mostra que nós estamos precisando de afeto, de ajuda, de um momento com alguém que possa nos acolher. Deixar um canal aberto para a expressão de sentimentos e pensamentos, sempre que a criança possa falar sobre as suas emoções. A Luísa, na fala dela, mostrou maneiras das crianças expressarem esses sentimentos. Então, colocar lá o emocionômetro na geladeira, fazer com a criança um joguinho da memória das emoções, ter algum livrinho que fale sobre esse assunto em casa, para que a criança tenha por perto na hora de dormir. Às vezes ela vai escolher aquele livrinho e vocês vão poder conversar. E, principalmente, enfatizar que o amor nunca morre. As lembranças, a memória, o exemplo dessa pessoa tão especial que não está mais aqui, não precisa morrer, não precisa acabar. Ele pode existir e a gente pode ressignificar essa vida que não está mais agora, né, entre nós. A gente pode ressignificar a existência dessa pessoa. Então, muitas pessoas vão se engajar em causas sociais que essa pessoa defendia, vão buscar colocar em prática os exemplos que essa pessoa oferecia. A gente pode fazer álbuns de foto que essa criança tem acesso. A gente pode ter um lugar especial da casa para essa pessoa, para as lembranças dessa pessoa. Enfim, fazer coisas que essa pessoa gostava de fazer, mostrar para a criança que a vida vai continuar. Claro que a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas nós precisamos continuar trilhando o nosso caminho. A nossa existência ainda não acabou. E aí, claro, cada um dentro da sua espiritualidade, da sua crença, vai dar o sentido para a existência, vai dar o sentido para a vida e vai procurar também o conforto para a dor e a explicação para esse grande mistério que é a morte. E é isso, sobre esse assunto, eu gostaria de falar essas coisas com vocês. Se ficaram algumas dúvidas, eu me coloco à disposição. É um assunto muito delicado, difícil, mas extremamente necessário. Eu espero ter conseguido retirar as dúvidas que vocês tinham sobre esse tema e dizer o seguinte: não é fácil para ninguém falar sobre isso, não é fácil para ninguém viver isso. Mas nós precisamos nos dar o direito de sermos humanos, de sentirmos a tristeza e a dor, de vivermos esse momento. Mas também precisamos nos dar o direito de ter esperança e gratidão por tudo que a gente viveu com a pessoa que partiu, pelas oportunidades que a gente teve, e também ensinar a criança a ter essa gratidão e a colocar em prática esses exemplos tão lindos que as pessoas deixam na nossa vida. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, vamos mudar um pouquinho de assunto. Então, nos meus atendimentos, na minha experiência durante essa pandemia, eu percebo que duas coisas têm acontecido muito com as crianças. Uma é a ansiedade, outra é o comportamento agressivo, é a irritabilidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, a Luísa já abordou um pouquinho sobre o que fazer nos momentos de birra, de irritabilidade. Então, falando um pouquinho melhor sobre a ansiedade, a primeira coisa que nós precisamos saber é: a ansiedade é normal. É um sentimento que faz parte da nossa vida. E ela é muito importante. Então, a ansiedade é uma emoção que se sente quando estamos frente a um perigo que pode ser real ou imaginário. E gera uma reação em nosso corpo e em nossa mente. Então, nós sentimos essa emoção no nosso corpo
coração acelera, o corpo treme, a boca fica seca, a gente sua, a gente pode começar a ter pensamentos que algo ruim vai acontecer, que a gente não vai conseguir, enfim, que algo perigoso pode vir a acontecer. Esses são os sintomas, né, da ansiedade no nosso corpo e também nos nossos pensamentos, na nossa mente. A ansiedade ela é muito importante. Ela é uma emoção que nos protege. Os animais já tinham isso. É o nosso sistema de lutar ou fugir, que é acionado pela ansiedade. Por quê? Então, quando a gente vê um perigo, quando a gente percebe que pode ter um perigo, a gente aciona o nosso alarme. A ansiedade é o alarme do nosso corpo. Então, eu sempre explico para as crianças pequenininhas e também para as crianças um pouco maiores que a ansiedade é como se fosse uma sirene. Uma sirene de bombeiro, uma sirene da polícia, ou como se fosse um alarme do carro que tem que disparar quando algum perigo, alguma coisa importante vai acontecer e a gente tem que agir rápido. Então, a ansiedade prepara o nosso corpo para agir rápido, para pensar rápido, para encontrar uma solução. Quando ela aparece em momentos realmente perigosos ou difíceis, por exemplo, a criança se perdeu dos pais e precisa encontrar em algum lugar. Nós percebemos que temos uma prova ou que nós temos uma entrevista de emprego, normal que a ansiedade apareça. E importante também, para que a gente mantenha a atenção e consiga agir de maneira mais rápida. O problema é que, às vezes, como o alarme do carro dispara, por exemplo, com o vento, dispara com um passarinho, dispara com uma batida, nós também disparamos o nosso alarme da ansiedade com situações que não são perigosas e que podem não acontecer. E aí ela se torna patológica se isso acontece de maneira frequente e intensa, tá? A gente já vai falar que nós estamos vivendo uma situação de insegurança e que é normal a ansiedade aparecer. A gente vai ter que cuidar com a frequência e com a intensidade. Então, muitos pais me perguntam assim, Carla, mas quais são as causas da ansiedade? Por que os meus filhos são ansiosos? Então, a primeira coisa, existem fatores biológicos. O transtorno de ansiedade, os comportamentos ansiosos, tem uma influência grande da nossa genética. Então, se você é adulto e tem um transtorno de ansiedade, a chance do teu filho vir a ter é muito grande. Também tem a questão do temperamento, que é algo que já nasce conosco. E os fatores ambientais. Então, o ambiente, as situações que a gente vive, a maneira como nós educamos as crianças, podem gerar ansiedade. A gente fala muito dos estilos parentais. Tem 2 estilos que podem desenvolver ansiedade nas crianças. Um deles é o de superproteção. Quando a gente faz tudo pela criança, quando a gente não deixa a criança ter autonomia, quando a gente tenta proteger a criança de todos os perigos, de todos os problemas, eu estou ajudando e contribuindo para que o comportamento de ansiedade nessa criança apareça. Por quê? Ela passa a pensar que ela não é capaz de nada, que ela não consegue fazer nada. Gera insegurança, gera ansiedade e medo, né? Outro estilo é o estilo autoritário. É aquele pai que bate muito, que briga o tempo todo, que a criança passa a ter medo da figura do pai e da mãe. Tá? Então, isso também, se é autoritário demais, limite demais, violência, grito, as surras, as palmadas, nada que a criança faz está certo, tudo a gente encontra um problema, não valoriza o que a criança tem de bom, isso também gera comportamento ansioso, tá? E além de tudo isso, o ambiente não proporcionar a segurança necessária para o desenvolvimento natural da criança. Então, assim, outro estilo que pode causar muita ansiedade é o estilo negligente, que é aquela criança que vive em um ambiente em que os pais não dão o que ela precisa para sobreviver. Então, não cuidam da saúde, não cuidam da alimentação, da higiene, não cuidam das questões da escola. Essa criança tem que dar conta de tudo sozinha. O ambiente é inseguro, é perigoso. Eu não sei o que esperar, não tenho ninguém por mim. Eu não tenho um apego seguro, tá? E, claro, as situações que a gente vive. A pandemia é uma situação totalmente adversa, atípica, que traz situações que não são possíveis de serem controladas e que vão gerar ansiedade, sim, é normal. Por quê? Eu estou numa situação que eu não consigo ter a menor previsibilidade das coisas. Nós tínhamos uma falsa sensação de segurança antes da pandemia. Nós nunca tivemos previsibilidade total de tudo. Mas a pandemia trouxe uma insegurança ainda maior e trouxe esse medo da morte
para mais perto de nós. A morte sempre fez parte da vida, mas hoje ela faz parte do nosso dia a dia, o tempo inteiro. Nós estamos dentro de casa, por quê? Nós estamos nos cuidando, nós estamos evitando contato social, usando máscara, lavando a mão, porque nós sabemos que essa doença pode tirar a nossa vida, ou tirar a vida das pessoas que a gente ama. Então, é uma situação, por si só, extremamente ansiogênica, né? E então, assim, se a ansiedade é normal, se ela vai aparecer, e um pouco de ansiedade nesse momento é extremamente funcional. Por quê? Se eu não tiver ansiedade, eu não vou me preocupar com a possibilidade de pegar o coronavírus. Então, eu posso querer sair na rua, não usar máscara, manter contato social e passar isso para as crianças. Se eu tiver um pouco de ansiedade, ou seja, sei que estou diante de uma situação de perigo, que eu tenho que deixar o meu alarme ligado um pouquinho, eu vou me cuidar, usar máscara, vou manter o distanciamento. E isso vai ser saudável. O problema é que a intensidade e a frequência que esse alarme tem ficado está muito grande, e aí ele tem prejudicado a nossa saúde. Então, assim, vamos falar um pouquinho das crianças. Quais são os principais sintomas que as crianças pequenininhas mostram quando a ansiedade está desregulada? Tá? Então, primeiro, ela começa a ter alteração no padrão de sono e de alimentação. Então, dorme demais ou não tem sono, acorda no meio da noite, come demais ou não se alimenta, tá? Dificuldade de se afastar dos pais. O transtorno de ansiedade mais comum na infância, na primeira infância, é o transtorno de ansiedade de separação. Que é quando a criança não consegue se desgrudar, né? Não consegue sair de perto da figura de referência, do adulto. E isso gera um problema grave, gera muita insegurança, e essa criança não consegue ficar sozinha. Então, não consegue ir para a escola, quando tinha possibilidade de ir, não consegue ficar na casa dos avós ou na casa de outras pessoas, não consegue ir em um aniversário sem a presença dos pais, e muitas vezes não consegue ficar sozinha nos ambientes da casa. Então, tem que estar sempre perto de alguém. Se a casa é grande, né, então tem que estar sempre junto, não consegue ficar sozinha. Dores de barriga e de cabeça, a criança começa a ter questões somáticas ligadas à ansiedade, medos extremos e intrusivos. Eu já vou mostrar que existem medos que são comuns e naturais na infância. Esses medos devem nos preocupar quando eles se tornam muito intensos e prejudicam a rotina da criança, tá? Ataques de choro, de raiva, de irritabilidade. A irritação pode ser tanto um sinal de depressão na infância, quanto um sinal de ansiedade. E as preocupações excessivas. Então, a criança começa a fazer muita pergunta sobre um assunto, muita pergunta, que nem agora sobre o coronavírus, muita pergunta, você percebe que aquilo não está fazendo bem para ela. E pesadelos frequentes, como eu falei, pesadelo é normal, mas não tão frequente, né? Começa a ter medo de dormir, começa a ter resistência para dormir por causa dos pesadelos. Então, assim, existem medos normais. Nas primeiras semanas de vida, até os 6 meses, os bebezinhos já sentem medo. As emoções básicas, os bebezinhos já sentem. Então, o medo nessa fase é o medo de perder o contato físico com os cuidadores, o medo de estímulos sensoriais de barulho alto, né? Por exemplo. Dos 6 aos 8 meses, a criança começa a ter a vergonha. É quando ela começa a estranhar as pessoas. Dos 12 aos 18 meses é o medo de separação, então não quer sair de perto de quem ela mais convive. Dos 2 aos 3 anos, medo de trovão, de raio, de fogo, de escuro, de pesadelos, de alguns animais, é normal. Dos 4 aos 5 anos, lembra que eu falei que elas começam a compreender melhor e a perguntar sobre a morte. Então, é onde começa o medo da morte ou de pessoas mortas, porque ela ainda não tem tanta consciência daqueles, como é que foi, princípios fundamentais da morte, que eu já expliquei. Dos 5 até os 7 anos, é normal ter medo dos animais, de monstros, de fantasmas, de ter doenças, de eventos naturais, como tempestade, furacão, enfim, e traumáticos também, e a ansiedade ligada à performance escolar, que começa mais lá pelo primeiro ano, tá bom? Então, esses medos são normais, dentro de uma intensidade adequada, ou seja, não atrapalha o sono, nem a alimentação, não está atrapalhando a criança de brincar, de conviver com outras pessoas. Esses medos começaram a atrapalhar, ou outros medos começaram a atrapalhar, é um sinal de alerta que a ansiedade está desregulada.
Se vocês perceberem esses sinais, é importante procurar um profissional da área da saúde mental para fazer uma avaliação. Algumas coisas que eu vou falar agora, a Luísa já colocou na fala dela e eu vou reforçar. Então, como que a gente pode ajudar as crianças na regulação da ansiedade? É muito difícil a gente falar em controle das emoções. As emoções, elas vêm, é natural a gente sentir, mas a gente precisa regular, conseguir lidar com a intensidade, com a frequência. Então, a primeira coisa que a Luísa já explicou é sobre a rotina. As crianças precisam de uma rotina bem estabelecida, porque isso dá previsibilidade e segurança, diminui a ansiedade. Outra coisa importante que muitas vezes a gente não leva em consideração é a higiene do sono. O que é isso, Carla? É eu cuidar das horas de sono que o meu filho e minha filha estão tendo e da qualidade dessas horas. Então, eu preciso pensar e cuidar se essas crianças estão dormindo no tempo adequado, se elas estão indo dormir na hora adequada. Para as crianças, o mais adequado é dormir por volta das 9 horas da noite. Ali eu coloquei uma tabelinha do tempo de sono, tá? Até os 5 anos, aquele tempo já está incluindo as sonecas. Então, dos 4 aos 12 meses, a criança tem que dormir de 12 até 16 horas, contando as sonecas. Do primeiro até o segundo ano, de 11 a 14 horas por noite, ou contando as sonecas do dia também. De 3 a 5 anos, de 10 até 13 horas, contando as sonecas. E a partir dos 6 anos até os 12, de 9 a 12 horas. Se a criança não dorme o suficiente, ela fica irritada, ela fica nervosa, ela fica agitada e ansiosa. Então, o sono é muito importante. Outra coisa que eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar como está a casa na hora que essa criança vai dormir. Então, aí entra o outro ponto, eu tenho que controlar o tempo de tela. A Luísa também já falou um pouquinho sobre o tempo de tela, então, até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para evitar a exposição, e dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora. Quando eu falo em tela, eu falo nos smartphones, né, nos celulares, nos tablets, nesse tipo de tela. Então, é o seguinte, antes de dormir, pelo menos 30 minutos antes, sem celular, sem tablet e sem televisão, se for possível. Que essa criança possa dormir no escuro, pode pôr uma música gostosa, pode contar uma história. Isso ajuda na higiene, na qualidade do sono. Em relação ao uso dos eletrônicos, também a gente precisa cuidar com a alimentação. E tablet, televisão, celular na hora da comida só vai atrapalhar. Então, nas refeições, sem eletrônicos. Os pais são modelos de comportamento. Se você só fica no celular, a criança só vai ficar no celular. Então, tem que cuidar com isso. Claro que na quarentena tem flexibilidade, as crianças estão tendo contato com a professora por meio, às vezes, de vídeo nas escolas, que os professores conseguem, que a família, né, também tem acesso à internet. As crianças estão conversando com os familiares pelo celular, por chamada de vídeo, com os amiguinhos. Então, dá para flexibilizar esse tempo, mas não é uma flexibilização tão exagerada também, porque o uso excessivo de telas gera ansiedade, irritação, alteração de comportamento. Outras estratégias importantes. Eu preciso garantir que a criança faça atividade física. Eu sei que durante a quarentena, muitas vezes os parques, as praças ficaram fechadas. Mas em casa mesmo, eu posso fazer os circuitos que as professoras da educação infantil passam, que são extremamente divertidos. A criança ama e ela vai estar fazendo atividade física, gastando energia. Outra coisa que a gente já falou, e a Luísa também falou, é a conversa sobre as emoções. E outra coisa é o tempo no chão. Pelo menos 10 minutos no dia, senta com a criança no chão e deixa ela escolher uma brincadeira, ela te direcionar e vocês passarem um tempo de qualidade. Quando eu falo 10 minutos, é um mínimo, claro que quanto mais melhor, e claro que no final de semana esse tempo tem que ser maior, ou no período de folga dos pais. O tempo de atenção e de qualidade é muito importante para a regulação emocional das crianças. O brincar com os pais, a atenção, é muito importante para a questão da ansiedade também. E o controle das informações. A criança não pode ficar o tempo inteiro exposta às notícias sobre o número de mortes, às notícias catastróficas que tem na televisão, porque elas não conseguem entender e elaborar como os adultos, e isso pode gerar ansiedade. Algumas brincadeiras se ajudam. A Luísa já deu exemplos muito legais de como ajudar as crianças a se regularem. Eu vou dar mais um exemplo de respiração lenta que pode ajudar, que é o seguinte.
Desenha em uma mãozinha da criança uma flor, desenha na outra mãozinha uma vela e ensina ela a respirar da seguinte forma: ela cheira a flor e assopra a vela. Só que o soprar tem que ser bem devagar. E que se ela fizer isso várias vezes, ela vai se acalmar, o corpinho dela vai se sentir melhor. Outra brincadeira para relaxar é brincar com a criança de boneca de pano e robô. Então o robô fica durinho e a boneca de pano molinha, sabe? Isso vai dando sensação de bem-estar, vai acalmando a criança. Brincar de bolinha de sabão, de massinha de modelar, com as atividades sensoriais, aquela mola que tem colorida, tudo isso pode ajudar a regular a ansiedade da criança. Montar o que a Luísa já explicou, que é a caixinha da calma, ter um cantinho que a criança vai ter recursos para expressar sua emoção, se regular e se acalmar é muito importante. E assim, pessoal, eu sei que é um assunto vasto, eu tentei abordar 2 temas, espero ter contribuído com vocês. Eu queria deixar uma mensagem final de solidariedade, de carinho, de respeito para todas as famílias que estão vivendo o processo de luto nesse momento. Dizer que eu sei que não é fácil, que é um momento difícil que o nosso país vive, que juntos com esperança nós vamos superar. E deixar essa mensagem que eu não encontrei o nome do autor, mas eu achei uma frase muito bonita. Quem partiu continuará vivendo no nosso coração, pois nem a morte é mais forte que o amor. Que o amor prevaleça entre nós, que nós possamos ser colo, afeto para as crianças, que nós possamos ser afeto para todos aqueles que vivem ao nosso redor. Nós, da Secretaria de Educação, estamos com vocês nesse momento, sintam o nosso abraço e o nosso carinho. Muito obrigada pela atenção. Quem tiver qualquer dúvida, tem o meu e-mail, eu fico à disposição. Carla, nossa, você abordou 2 temas assim extremamente importantes, que é a questão do luto e da ansiedade. Da ansiedade, você falou a questão dos cuidados, dos sintomas para a gente enquanto mãe, enquanto família, né? Poder estar discutindo isso com as nossas crianças e observando. Então, mas eu gostaria muito de falar do que você conversou com a gente sobre o luto. Agradecer a tua sensibilidade, parabenizar essa tua fala, porque é um momento muito delicado e difícil para todos nós. E como lidar com a criança? Como que eu conto ou não conto? Então você veio trazendo para a gente uma certa leveza, dizendo, não, eu preciso contar, chorar é normal, a gente tem que dar o afeto, vamos passar por isso juntos. Então, isso, de uma certa forma, dá uma possibilidade de dar um acalento no nosso coração em tempos tão difíceis e de eu saber que eu preciso lidar com meu filho com todo cuidado, mas eu não posso deixar de contar, eu não posso deixar de falar, porque ele precisa, o luto, a tristeza faz parte do ser humano, né? Que bom a gente ouvir isso e dizer assim, nossa, isso faz parte, é normal eu chorar, eu posso chorar. O meu filho pode chorar, a gente vai se abraçar e nós vamos passar esse luto juntos. Quero te dizer assim que você acabou dando conta de todas as perguntas, excelente a sua fala, quero te dar uns parabéns. Eu realmente não tenho nenhuma outra fala para fazer, eu só quero, acima de tudo, deixar registrada essa tua consideração, essa tua sensibilidade, né, essa contribuição mesmo com as famílias nesse momento tão delicado de todos nós. Só tenho a te dizer muito obrigada e que as famílias ouçam e abram o coração para ouvir tudo isso que você está falando, porque é o momento que estamos vivenciando. Parabéns, Carla, e eu vou passar para a Cat para ela fazer as considerações para você. Obrigada, Carla, por esse momento, por todas as suas dicas, né? Vou destacar aqui algumas coisas que você disse. Como dar a notícia, a intimidade, a necessidade da intimidade com a criança, o quanto isso é valoroso e quanto isso é importante nesse momento. Viver os sentimentos, deixar sentir a esperança dos dias melhores, né? Isso eu vou destacar ainda mais, que passa, né? Nós temos essa consciência de que as dores elas vão diminuindo. Com relação à ansiedade, outros destaques são os sintomas, as causas,
os medos excessivos que a criança pode apresentar, né, durante a ansiedade, as estratégias para essa regulação que você colocou, a importância do sono, o uso dos eletrônicos, né, o excessivo, quanto a gente precisa cuidar disso, o tempo no chão, adorei essa parte, amo essa parte, as brincadeiras, o quanto que isso é importante para a gente regular a ansiedade das crianças, né, viver com elas intensamente os momentos de brincadeira. Muito obrigada por tudo, pela sua fala, pelos seus esclarecimentos, só gratidão que nós temos. Eu vou passar para a Adriana fazer a finalização. Adri? Obrigada, Kate. Obrigada. É um prazer, né? Tirar essas dúvidas, esses anseios e, principalmente, né, acolher as pessoas. Esse momento de empatia, de resiliência, a Carla trouxe todo um contexto, uma preocupação em olhar o sujeito como alguém que está em desenvolvimento. Então, nesse momento, a Secretaria de Educação, mais uma vez, Carla, por meio do Departamento de Articulação Pedagógica e o Departamento de Educação Infantil, só tem a agradecer o seu trabalho, o seu carinho e as suas palavras. Essa, eu já falei para você que não foi a primeira e não será a última de muitas conversas que nós teremos nesse processo de construir um mundo melhor, de ter empatia pelas pessoas, que as nossas crianças, os nossos pais, as nossas famílias, os responsáveis legais e principalmente os nossos professores observem aquela criança, aquele sujeito como alguém que está em construção, que a gente busque dar luz para essas crianças também, né? Que a gente tenha perspectivas de um mundo melhor sempre, porque nós somos educação, né? E não do verbo esperar, mas sim de atitude, de ação. Então, eu agradeço em nome da Secretaria de Educação ao seu trabalho, ao seu carinho, e mais uma vez estamos aqui para vários desafios para tentar construir demandas melhores, demandas que venham a possibilitar que a nossa sociedade evolua. Passo a palavra para você, para suas considerações finais, tá bom? Então, assim, Adri, eu gostaria de agradecer também a oportunidade, eu espero ter colaborado com as famílias nesse momento tão difícil, e o principal nesse momento é as crianças perceberem que elas podem contar com os professores, que elas podem contar com os familiares, mesmo quando a criança perde figuras tão importantes como o pai, como a mãe, o mais importante é ela saber que vai ter sim um apego seguro, que tem uma rede que vai estar com ela. Então, acho que isso talvez eu não tenha frisado tanto na minha fala, eu gostaria de deixar isso agora. O quanto a criança saber que ela tem amor, afeto e cuidado, tanto da escola quanto da família, e aqui eu coloco a importância dos educadores, dos professores, na vida também das crianças, nesse momento difícil, porque a escola tem um papel muito importante também, de acolhimento, de afeto, de segurança, e de fazer exatamente o que nós estamos nos propondo a fazer hoje, de levar informação, de tentar ajudar dentro dos nossos limites, né, Adri, dentro daquilo que nós conseguimos, e eu fico muito feliz de poder contribuir com a secretaria e poder ajudar essas famílias de alguma forma, que nem eu falo, com uma palavra de conforto, com uma explicação mais técnica, mas é o que nós podemos fazer nesse momento, e que sintam o nosso abraço e o nosso carinho, o nosso respeito, e que estamos aqui, e que nem você falou, que tenhamos mais oportunidade de falar sobre saúde mental, desenvolvimento infantil, porque informar, instrumentalizar é o caminho para mudar o mundo, para melhorar e potencializar o aprendizado das crianças. Muito obrigada. Então, a Secretaria de Educação agradece mais uma vez a Carla, as nossas mediadoras, a Camila, nossa diretora do departamento, a Marilu e a Kathleen, e aos meninos que fazem todo esse processo, que é o Cleber e o Ricardo, as nossas intérpretes de Libras, e deixa aqui o recadinho, né? Amanhã tem mais. Então, venha conosco, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, né, Carla? Que é muito importante. A gente só faz as demandas que a comunidade solicita, porque a gente tem tido essa proatividade também das famílias e das pessoas que estão se inscrevendo no canal e dando sugestão.
Então, um grande beijo da Secretaria de Educação de Araucária e até breve.